Esta será a última aula de 2021 e é uma aula de revisão para a avaliação 9, a A9. Conseguimos, no decorrer do ano, seguir praticamente toda a matéria que nos foi pedido que ensinássemos a vocês. E nas últimas aulas, na última aula sobre arte contemporânea, nós vimos expressionismo abstrato, pop art e op art, que caem agora na A9. Esta 9 tem 5 questões apenas, certo? E é exatamente sobre estes 5 itens que aqui estão: expressionismo abstrato, pop art e op art, como já mencionei, vimos na aula passada, e arte conceitual e performance, que veremos agora rapidamente, já no contexto da A9, certo? Então vamos aos nossos 5 temas. Número 1, expressionismo abstrato. Apenas para lembrar, certo? Aqui uma obra de um artista muito característico desse movimento, com sua expressividade, sua emoção. E vou ler apenas aqui o que está em destaque. O arquivo estará no AVO para quem quiser ler com mais calma, além das aulas passadas, onde, como já disse, onde vimos este assunto. Então, eu destaquei aqui que o expressionismo abstrato é monumental em escala, romântico em humor e expressivo por uma robusta liberdade individual. São aspectos estéticos interessantes. Talvez a gente se pergunta onde está o humor? E de algum modo está talvez no exagero das cores, às vezes numa certa liberdade formal, certo? E além disso, então, a questão da liberdade individual muito característica da cultura americana. Então, o artista que vai estar em avaliação, né, na A9 é Jackson Pollock, que é o artista mais importante desse grupo. Então, pintor norte-americano, referência do movimento, conhecido pelo uso da técnica de pintura por gotejamento. Os pingos escorriam, formando traços que pareciam entrelaçar-se na superfície da tela. Mas o Jackson Pollock é um artista muito interessante, porque desde os seus inícios aqui, justamente fazendo alusão à busca pelas novas paisagens, a conquista do oeste americano, né, esse caráter do espírito americano de aventura e de liberdade, do qual já falávamos, ele já vai, de algum modo, acentuar a ideia de movimento e meio de caos, talvez, nesse detalhe aqui que destaquei no centro do seu quadro, indo ao oeste. Aqui uma sugestão de paisagem, mas quase abstrata, meio um pesadelo surrealista. Esses artistas vêm do surrealismo e do dadaísmo, certo? E aqui vemos então como a linguagem já começa a se transformar em abstrato, mas ainda temos alguns elementos, um pouco um rosto aqui em cima à esquerda e os próprios signos, que também são uma transição em direção à abstração, para a qual Jackson Pollock vai se dirigindo decididamente em trabalhos que têm uma qualidade decorativa indiscutível, né, pela beleza das cores, do movimento, dos ritmos, das transparências, certo? E vemos aqui então justamente essa questão da total abstração. Aqui não há perspectiva renascentista, nenhuma referência ao greco-romano, evidentemente é completamente não figurativo e o trabalho acaba se resumindo a linhas e texturas. Questão número 2 na A9 será sobre pop art, que vem do inglês arte popular, certo? E em reação contrária ao hermetismo, justamente essa coisa meio incompreensível, né, muito abstrata da arte moderna, a pop art se conecta à cultura de massas, pretendendo assim romper as barreiras entre arte e vida cotidiana. Então vai utilizar elementos da vida cotidiana e inclusive do comércio, como está destacado aqui, adotou o conteúdo das imagens do comércio, apropriando-se de suas mercadorias e celebridades, mas simultaneamente desmantela a forma pela qual esses produtos circulam. Ou seja, o Andy Warhol está fazendo uma crítica à própria natureza da sociedade, onde tudo se torna anônimo, de certo modo, ao mesmo tempo que é famoso, perde sua característica humana, vira um produto, certo? Então suas obras nos fazem pensar em consumismo, gratificação, culto, fama, perda de identidade, desumanização. Então a mensagem de Warhol vem inclusive do seu trabalho como ilustrador, que eu gosto sempre de mostrar como ilustrador que eu sou também.
Então, a cultura popular, esse apego às características da arte comercial, vem também da sua origem na ilustração. Vemos aqui uma ilustração que poderia ser um anúncio para perfumes, então vai fazer essa transição em direção aos produtos da indústria, do comércio, da propaganda e, como já dissemos, é uma crítica a essa espécie de despersonalização, certo? Ele não está fazendo uma crítica ao preço da Coca-Cola ou da sopa, ao sabor dos produtos, ao design industrial. Não, a crítica dele é mais profunda. É uma crítica aos ícones da cultura, quando ele iguala Mona Lisa com Elvis Presley e reproduz tudo mecanicamente, ele está, de algum modo, com um humor, mesmo que seja negro, humor destrutivo, denunciando como na nossa sociedade tudo se transforma em apenas imagem para ser consumida. E ele não respeita sequer o luto de Jacqueline Kennedy, quando seu marido é assassinado, e transforma isso também em produto de massas, semelhante a uma Marilyn Monroe. E a famosa caixa de sabão em pó, que muitos artistas, muitos estudiosos e críticos consideram como a origem daquilo que será definitivamente considerado arte conceitual, onde já não temos nenhum elemento de estética e apenas um conceito que questiona a sociedade. E aqui, para fechar, Andy Warhol, ele mesmo declara: eu sou uma pessoa profundamente superficial, destacando que sua crítica não é ao sabor da lata ou ao preço, mas ele vai mais fundo criticando esse aspecto de desumanização, talvez, de nossa sociedade. Questão número 3 da nossa prova, seguindo, como já disse, conteúdos que vimos na última aula, na aula passada. Op art, de optical art, certo? De arte que afeta justamente o nervo óptico, a visão. Então, essa arte que parece tão técnica, né, ela representa um mundo instável, relacionado à psicologia humana, questionando a natureza da percepção. Então, tem a ver com como se viu o futuro, a tecnologia, na época em que surgiu, nos anos 60. E a artista que estará sendo analisada, sendo avaliada na nossa avaliação, na A9, é Bridget Riley, que é uma mulher que, a diferença de outros artistas da Op Art, que fazem uma arte mais mecânica, talvez, mais tecnológica, ela vai buscar, talvez por seu aspecto mais feminino, elementos naturais, como corrente de água, efeitos de vento ou de sensações físicas. Suas pinturas têm o objetivo de incentivar uma nova maneira de ver a natureza. Então, no trabalho dela, ela tem uma origem que poderia se relacionar com o cubismo ou com o fauvismo, mas já vemos que ela parece estar em busca dos ritmos. E com seu trabalho, então, vai avançando em direção à abstração e a esses efeitos ópticos da op art, certo? Lembrando às vezes água, vento ou brisa. Então, a op art, como dissemos, pode ter a ver com o cubismo, com outras escolas, até o futurismo por conta do movimento, mas ela realmente está questionando a natureza da percepção, certo? Então, agora sim, chegando aqui à arte conceitual, quarta questão, está no nosso livro didático, certo? No capítulo 31, definições sobre arte conceitual, algo que já viemos falando desde o dadaísmo, quando os artistas vão expondo, como o Duchamp fez, e vamos ver ele em seguida, um objeto comum ser considerado uma obra de arte. Então, o que importa já é o conceito, e não a beleza, nem a estética. Vamos lá. Do nosso livro didático, essas práticas e a herança dos paradigmas propostos por Duchamp, bem como as ações e o cruzamento de diferentes modos de expressão exercidos pelo grupo Fluxus, culminaram na chamada arte conceitual, que ampliou definitivamente as possibilidades da criação artística. Esse grupo Fluxus foi um grupo internacional, até a Yoko Ono, na época a esposa do John Lennon, ela fazia parte desse grupo e está mencionado no nosso livro, mas estou aqui destacando a natureza da arte conceitual, aqui lendo embaixo. Então, esse texto sublinhado, de modo ainda mais radical que o Dada, o novo realismo, a arte conceitual propôs trabalhos que priorizam o pensamento e as ideias. Ou seja, para eles, o conceito de uma obra de arte, que uma obra de arte carrega, o efeito que ela produz é mais importante do que a técnica, o material ou a estética. Várias definições de arte conceitual, porque é uma arte, como arte contemporânea, né, difícil de definir, porque ela está sempre em processo.
Mas aqui destaquei algumas coisas que vocês podem ler com mais calma, mas vou destacar apenas que, como o próprio nome indica, uma expressão artística mais pautada por conceitos, reflexões e ideias em detrimento da própria estética, aparência da arte, certo? Vai muito além de qualquer ideia de beleza. E aqui então estamos mostrando, citando Marcel Duchamp, do dadaísmo, que é um dos criadores, assim como Andy Warhol, da arte conceitual. E pode-se compreender sua arte como um esforço para se afastar da arte retiniana. Ele queria ir além apenas da visão e ir em direção a uma arte mais cerebral, em que aspectos intelectuais do trabalho artístico seriam mais destacados. Aí está a fonte, o mais famoso dos ready-mades. Ready-made significa aquilo que já está pronto em inglês. E Duchamp também trabalhou com pintura, aqui sobre vidro, mas se tornou mais conhecido pelos ready-mades que questionam radicalmente a questão da estética, certo? Esse ridicularizando e brincando com a arte renascentista, com ícone como Mona Lisa. E chegamos então na última questão agora da A9 relacionada à performance, que assim como a arte conceitual não vimos em aulas passadas. Performance, então, meus caros alunos, é uma modalidade artística híbrida, ou seja, que pode mesclar as linguagens como teatro, música, artes. Ela não está presa a uma só forma de expressão, certo? Se relaciona ao happening em inglês, que significa acontecimento, mas é diferente porque na performance o artista geralmente utiliza seu próprio corpo como suporte, certo? Enquanto os espectadores observam, participam menos. Já no happening, o público participa, é chamado a vivenciar também a obra que está sendo realizada. Então, a performance, por usar o corpo do artista como seu principal suporte, é uma produção mais individual. E em nosso livro didático está na página, no capítulo 32, citada como a mais importante artista da performance desse ramo da arte contemporânea, Marina Abramovic. E a artista é reconhecida pela criação de performances e happenings também, que tratam das limitações do corpo, do poder da mente e dos medos individuais e coletivos. Mas destaco que o suporte principal é o próprio corpo dela. Não vamos falar de cadeira, de mesas ou de outros elementos físicos, certo? O suporte conceitual da performance da Marina Abramovic é o próprio corpo, onde ela se dispõe a se relacionar e a manter uma certa postura e, de algum modo, questionando o que é a presença, né? Quem somos, o que estamos fazendo, o que somos. Boa avaliação, meus caros. Espero não ter me alongado demais. São apenas 5 questões. Boa revisão.